Olá, crismandos e crismandas, a paz de Jesus, salve Maria, Deus abençoe a todos. Vamos dar início ao nosso encontro, né? E dando continuidade nos estudos. Hoje vamos falar sobre o oitavo mandamento, oitavo, nono e o 10º mandamento, terminando essa parte dos mandamentos, né? E vamos iniciar depois a parte dos sacramentos. O oitavo mandamento vai falar sobre a verdade, né? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Então, a verdade. O cristão ele é chamado a falar a verdade, né? A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em se mostrar verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade, da simulação e da hipocrisia, né? O Catecismo da Igreja vai falar sobre a verdade. Então, um cristão ele deve falar sempre a verdade. O cristão não deve se envergonhar de testemunhar a favor do Senhor, em atos e palavras. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. No início, né, os cristãos eram jogados aos leões por testemunhar a sua fé, né, crucificado. Então, nos primeiros séculos, os cristãos eram perseguidos, né, por testemunhar a sua fé, e muitos deles foram martirizados, né, levados aos sacrifícios, né. Então, o respeito e a reputação e a honra das pessoas proíbe toda atitude, palavras, maledicências ou calúnias. Então, dar falso testemunho, né? Não falar a verdade, enganar, falar mentira, né? Isso vai tudo contra o oitavo mandamento, né? Dar prejuízo, né, às pessoas. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar o próximo. Toda falta cometida contra a verdade exige reparação, né? Se a gente fala uma mentira, se a gente conta uma calúnia, uma difamação, né, que é o que você fala, exige uma reparação. Então, somos chamados também, além de pedir perdão, fazer a reparação dos nossos atos, das nossas mentiras, do que a gente fala de que não é verdade, né? A regra de ouro é ajudar a discernir nas situações concretas, se convém ou não revelar a verdade àquele que pede, né? Então, a regra de ouro é ajudar a discernir nas situações concretas, se convém ou não revelar a verdade àquele que pede. Aqui é mais sobre os tribunais, né? Que você jura falar a verdade, né? Tem aquelas situações, os sigilos, né? Que o médico tem, o sigilo, né, que um advogado tem. Então, tudo isso tem que ser discernido para que não cause um prejuízo, né? Se, por exemplo, um advogado, né, ele revela uma situação que uma pessoa vai matar outra, né? Então ela está falando a verdade. Ela não está retendo aquele segredo porque vai ferir outra pessoa, né? Vai falar sobre o sigilo sacramental, que é inviolável, né? Os segredos dos profissionais devem ser guardados. As confidências prejudiciais a outros não devem ser divulgadas. Aqui fala sobre o sigilo, sobre a confissão, né? Os padres eles têm um voto, né, de sigilo sacramental, então ele não pode estar falando, os segredos, né, as confissões, né, na verdade, que o penitente fala. Então a mentira, ela é uma ofensa mais direta à verdade, né? Então mentir e falar ou agir contra a verdade pode, para induzir ao erro, ferindo a relação do homem com a verdade e com o próximo. A mentira ofende a relação fundamental do homem e de sua palavra com o Senhor. A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade,
que ela deforma, de acordo com as circunstâncias e intenções daquele que comete. Os prejuízos sofridos por aquele que são as suas vítimas, embora a mentira em si não constitua senão um pecado venial, torna-se mortal quando ela fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. A mentira é condenável em sua natureza e a profanação da palavra que tem por finalidade comunicar a outros a verdade desconhecida. Há o propósito deliberado de induzir o próximo ao erro com afirmações contrárias à verdade. Então a gravidade da mentira, ela pode ser tanto o pecado venial quanto o pecado mortal, dependendo da sua circunstância, né? E assim a gente termina, né, o 8º mandamento falando sobre um cristão deve sempre falar a verdade, né? Então a verdade, ela é sempre bem vista aos olhos de Deus, né? Não devemos dar falso testemunho, né? Falar coisas que a gente não sabe, né? Uma calúnia, uma difamação que pode ferir a outra pessoa. Vamos falar sobre o 9º mandamento, né? Da lei de Deus, que vai falar assim: não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, seu jumento. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Né? O coração é a sede da personalidade moral. É do coração que saem as más intenções, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, calúnias. Então, vou falar aqui sobre não cobiçar a mulher ou homem do próximo. Né? Todo aquele que olha para a mulher ou homem com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. O 9º mandamento adverte contra a cobiça ou a concupiscência carnal. Né? Concupiscência carnal. A luta contra a cobiça carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Temperança, moderação, né? Então, vai falar sobre a nossa natureza sexual, né? O 9º mandamento adverte contra a cobiça e a concupiscência carnal, né? Sabemos que temos desejos, né? E esses desejos eles têm que ser controlados, né? Aqui, esse 9º mandamento ele bate contra o 6º mandamento, né? Que é não pecar contra a castidade. Então, a pureza do nosso coração nos permitirá ver a Deus desde já. Nos permite ver todas as coisas segundo a Deus. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, né, que eu falei, e a pureza na intenção e no olhar. Então devemos ter um coração puro, né, para que a gente enxergue no outro, né, essa pureza do nosso coração. A gente falou sobre já a castidade, né, até no modo, né, do jeito da gente falar, da gente agir, né? A gente deve guardar o nosso corpo, porque somos templos do Espírito Santo, né? Então a gente não deve ouvir coisas imorais, músicas. A gente deve se vestir como modéstia, né? Não levando o outro a pecar. A gente tem que ter essa consciência do que a gente veste, do que a gente ouve, do que a gente fala, né? Porque aqui vai falar vai falar aqui, o coração é a sede da personalidade, é do coração que saem as más intenções, né? Então é do nosso coração que saem as más intenções. Por isso que a gente tem que purificar ele. De forma de purificar, né? Vivendo a castidade, né? Se vestindo com modéstia, fazendo coisas que não prejudiquem, né, a nossa sexualidade, né, fugindo das ocasiões de pecado, né, algumas coisas que
pode ocasionar a gente a pecar. Então, o nono mandamento pede para a gente que seja purificar o nosso coração. A pureza do coração exige o pudor, que é a paciência, a modéstia e a discrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa, né? Como eu já falei, a modéstia, né? Não levando outras pessoas a pecar pelo olhar, né? Então a gente tem que ter essa consciência também, né? No modo de olhar para as pessoas, né? Olhar com um olhar santo, né? Por mais que essa humanidade hoje ela prefere se entregar, né? Aos desejos carnais, nós cristãos somos chamados a ter essa pureza de coração. O 10º mandamento vai falar sobre não cobiçar as coisas alheias, né? Não cobiçar a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo. Também, como a gente falou do nome, não cobiçar a mulher ou o homem do próximo. O 10º é não cobiçar as coisas alheias, né? Que vai falar também sobre uma passagem que vai falar que onde estiver o teu tesouro, ali também está o seu coração. O 10º mandamento proíbe a ambição desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e do seu poder. A inveja é a tristeza sentida diante do bem de outrem, e o desejo imoderado de se apropriar dele é um vício capital, né? Aqui vai falar sobre a inveja, né? A inveja dos bens, né? Então, não devemos ter inveja dos bens do próximo, né? O batizado combate a inveja pela benevolência, pela humanidade, pelo abandono das mãos das providências divinas. Então, por isso que a gente é convidado a ser humilde, né? De ter humildade no coração, não ter ambição, não ter ganância, né? Porque quanto mais a gente trazer isso no nosso coração, mais longe de Deus a gente estará, né? Os fiéis de Cristo crucificarem a carne com suas paixões e seus desejos, são conduzidos pelo Espírito e seguem o desígnio dele. Somos chamados a crucificar a nossa carne, a nossa paixão, né? O desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de coração. O desapego, né? Somos chamados ao desapego das coisas materiais, né? Ao exagero, né? Pessoas são muito apegadas a dinheiro, muito apegadas a bens materiais, né? Eis o verdadeiro desejo do homem. Quero ver a Deus. A sede de Deus é saciada pela água da vida eterna. Aqui não vai falar sobre uma pintura, né? Que a gente não vai entrar. Então, o 10º mandamento fala sobre essa desordem da inveja, né? A designação aqui do 10º mandamento fala desdobra, que é completa o nono. Então, ele fala que o mandamento desdobra e completa o nono, que se refere à concupiscência da carne, que proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude, que o 7º mandamento proíbe a concupiscência dos olhos, leva a violência e a injustiça, proibida pelo 5º mandamento. Então é isso, pessoal. Terminando aqui o 8º, o 9º e o 10º mandamento, né? Que vai falar sobre não levantar falso testemunho, né? O 9º vai falar sobre não cobiçar a mulher ou o homem do próximo. E o 10º mandamento vai falar sobre não cobiçar as coisas alheias, né? Então, encerrando os 10 mandamentos, vamos dar prosseguimento aos sacramentos, né? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre sacramentos. Então, a importância dos 10 mandamentos que a gente estudou para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, né? A gente
os 10 mandamentos, ele complementa a nossa vida de santidade, porque os 10 mandamentos, ele nos conduz à santidade. Se a gente obedece, né, os 10 mandamentos, a gente consegue viver uma santidade, né, junto com os sacramentos, né, confissão, Eucaristia. Isso nos faz cada dia mais santos, cada dia mais próximos de Deus, né? Sabemos que a santidade, ela passa pelos 10 mandamentos e pelos sacramentos, né? Se a gente consegue, né, viver os 10 mandamentos, né, não pecar mortalmente contra os 10 mandamentos, né, a gente consegue ter essa vida mais com Deus, né? Aproveitando a quaresma agora, né? Período de quaresma, que a gente tem uma intimidade maior com Deus, fazer um bom exame de consciência para a confissão, né? Todos os cristãos são chamados à confissão antes da Páscoa, né? A igreja, ela fala que a gente tem que confessar pelo menos uma vez no ano, né? Pelo menos uma vez. É claro que a igreja é muito caridosa, né? Devemos confessar muitas vezes, não só uma vez no ano, mas várias vezes, porque somos pecadores e todo dia a gente peca, né? Então a gente tem que ficar muito atento, né, para a gente não cometer um pecado muito grave, né? E se a gente cometer, a gente vai e confessa a Deus. Então, para a gente fazer uma boa confissão, a gente pega os 10 mandamentos, né? E a gente medita sobre os 10 mandamentos, tudo que a gente fez, né, de errado, e confessa a Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos. A paz de Jesus. Salve Maria.